Irmãos, ser usado por Deus não é fácil, né? Porque a gente precisa deixar, né, Juliana? A gente precisa deixar Deus nos usar. Eu digo sempre, o maior ministério, o maior serviço que alguém pode prestar para Deus é o exemplo de vida que essa pessoa dá. É a forma como nós vivemos, é a maior pregação do Evangelho que existe. Paulo chamava isso de não a lei em tábuas de pedra, mas o Evangelho em tábuas de carne. Numa língua, num idioma que todos entendem. Qual é o idioma que todos entendem? O exemplo, o modo de vida. E é isso. Com isso, queria convidar os irmãos para a gente meditar no Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do verso 14. Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do verso 14. A cura de um jovem possesso. O mesmo episódio é relatado também em Mateus, capítulo 17, e em Lucas, capítulo 9. Então, 3 evangelistas nos contam essa história. Marcos é quem nos dá o relato mais completo desse episódio. Diz assim, verso 14. Bom, Espírito Santo, nós te amamos. Tu és o ensinador das nossas almas. Fala conosco. Abre nossos ouvidos e os nossos corações, para que nós possamos receber a Tua palavra, aprender, viver e ensinar. Ajude-nos, em nome de Jesus. Amém. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor dos escribas e discutiam com eles. E que os escribas discutiam com eles. Eles quem? Quando? Isso aqui é numa manhã, depois da transfiguração. Jesus sobe o monte com Pedro, Tiago, João. E naquela noite, Jesus é transfigurado, né? Suas roupas resplandeciam, seu rosto resplandecia. Moisés e Elias aparecem para falar com ele, e esses 3 discípulos assistem isso. É naquela noite que Pedro diz: Senhor, é muito bom ficar aqui, vamos ficar aqui para sempre, né? Vamos montar 3 tendas aqui, vamos acampar, ficar acampados aqui. No dia seguinte de manhã, eles descem no monte e eles se deparam com uma confusão. Mal e mal chegando aonde o restante dos discípulos estavam, né? Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Com eles quem? Os discípulos. Então, escribas são os mestres da lei, os caras que basicamente copiavam, né? Faziam as cópias do Pentateuco, do livro de Moisés, dos profetas. Então essa era a função deles. Então eles conheciam profundamente toda a profecia e todos os livros de Moisés. E esses caras estavam, então a gente poderia chamar eles assim de os doutores da lei, os doutores da Bíblia, né? Os teólogos, doutores em teologia, eram esses caras, porque eles conheciam muito bem a Bíblia. Bom, esses aí estão numa discussão acalorada, estão discutindo com os discípulos de Jesus. Esse é o cenário. E Jesus chega naquela hora, ele vem descendo do Monte das Oliveiras, né?
é amanhã depois da transfiguração, e encontra aquela cena, vê aquela multidão, aquele alvoroço, provavelmente aquele bate-boca lá, o pessoal discutindo, né, uns com os outros, os discípulos com os escribas. E a multidão, quando vê Jesus, verso 15, diz assim, e logo a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas. Olha, Jesus pergunta para os escribas: o que vocês estão discutindo com eles, com os meus discípulos? Né? Numa linguagem bem moderna, seria Jesus chegando, né, para os escribas ali: o que está rolando? Né? O que está acontecendo aí? E dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Aí vem a explicação do porquê essa confusão. O que está acontecendo? Né? Um pai tem um filho, segundo ele, possesso de um espírito mudo. Esse menino não conseguia falar. Toda vez que esse espírito, esse demônio se apoderava do menino, joga ele no chão, ele range os dentes, e esse pai vem pedir socorro para os discípulos, e eles não puderam fazer nada. Não podendo fazer nada, esse demônio não saindo, o que acontece? Aí os escribas aproveitam e agora é a nossa vez, né? Porque a gente sabe que tinha essa disputa, né, entre a igreja da época, fariseus, escribas e Jesus. Por que tem essa disputa? Porque fariseus, escribas e tudo que era a igreja da época, irmãos, eles distorceram a lei de Deus, eles entenderam errado. E Jesus vem desconstruindo isso que eles ensinavam. Então eles se encheram de inveja, de ódio, por causa do orgulho, né? E agora era a hora que eles poderiam triunfar sobre os discípulos, porque os discípulos estavam naquele momento passando vergonha, né? A gente poderia dizer hoje assim, tomando uma surra, tomando um pau de um demônio que não sai, que não obedece. Eles já tinham expulsado demônios antes. Por que dessa vez não está dando certo? O que está dando errado? Não funciona, não é, né? E aí eu imagino os escribas pegando, né, a palavra de Deus e toda a lei deles, tentando explicar o porquê que não funciona, porque eles não estão agindo conforme a lei, por que isso, por que aquilo. E essa é a discussão, essa é a briga, né, acalorada que está acontecendo ali, né, quando Jesus chega. E aí Jesus diz no verso 19: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo, ou tragam um menino aqui. A pergunta é, geração incrédula, até quando eu tenho que aguentar vocês? Tragam um menino aqui. A gente às vezes, tem vezes que a gente vive situações difíceis e a gente ora e luta e batalha, e o negócio é difícil e é pesado e não dá certo e a coisa não vai.
E parece que o diabo faz a gente de palhaço, né? Não é? Dá a risada da gente. É o que estava acontecendo aí. E essa é a hora que Jesus chega para nós e diz: geração incrédula. Filho, se eu estou apanhando do diabo, Jesus diz para mim: incrédulo, até quando que eu tenho que te aguentar? É triste isso. Gente, são os discípulos de Jesus, os caras que caminham com Ele. Eles são os caras, os bons. É a turma, né, de elite, pelotão de elite de Jesus. E eles apanham ou perdem para um demônio. E Jesus, ele é duro com eles, porque ele diz: geração incrédula, meu Deus, vocês estão perdendo para um derrotado. Tragam o menino aqui. Verso 20. Trouxeram-lhe. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. E Jesus perguntou para o pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, ou em outras versões, outras traduções, se eu posso, tudo é possível ao que crê. Desde quando isso acontece? Por que Jesus faz essa pergunta? E olha a resposta do pai: desde criancinha. Ô irmão, desde criança tomando pau de um demônio? Desde muito tempo. Os sintomas disso aí são muito parecidos com um ataque epilético. A gente tem que cuidar, não pode confundir as coisas. Jesus discerne, por isso eu falei de discernimento no começo, né? Na hora que aquilo ali é diferente, não é uma doença. Porque ataque epilético, a pessoa não tenta se jogar no fogo, nem na água para se matar, isso aqui é diferente. Desde criança. Muito tempo. E aí ele vai desesperadamente para Jesus e diz: se tu pode fazer alguma coisa, faça, pelo amor de Deus. Socorro. E imediatamente o pai do menino exclamou, com lágrimas: eu creio. Tudo é possível para quem crê. E o pai do menino diz: eu creio. Tem uma versão inglesa da Bíblia. Diga lá, Lúcia. É possível para quem tem fé. O pai do menino gritou: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Crer e fé. Tem várias traduções, todas elas são muito boas. No meio desse eu creio, e assim continua. Aqui tu vai ver que essa frase continua, mas eu queria fazer essa pausa, Luiz, para a gente refletir. Jesus diz: tudo é possível para aquele que crê. Preste atenção no que ele falou antes.
Geração incrédula. Irmãos, perder para o diabo não é para crente. A gente dizer que o diabo está acabando com a nossa vida, meu pai usava uma expressão, isso é desculpa do amarelo. Não é para crente. E Jesus diz, geração incrédula. E aí ele diz, tudo é possível para quem crê. E aí o pai diz, eu creio. E eu imagino essa cena assim, o pai dizendo, eu creio. Mas o pai acabou de dizer que esse menino é possuído por um demônio desde criança, desde pequeno. Essa é a hora que Jesus deve parar e olhar. O menino espumando no chão. Tu crê? Como assim? Como que isso pode estar acontecendo se tu crê? Olha isso. Ajuda-me na minha falta de fé. Nessa hora o pai cai na real. A fé dele é pequena. Ele cai na real e ele percebe que a fé dele é muito pequena. E aí por quê? Olha, sabe, a gente precisa parar para pensar nisso. A frase é estranha. Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Tem uma pausa no meio disso ali. Eu creio. Eu imagino o silêncio. E Jesus olhando o menino no chão. E agora o pai está pensando, peraí, tudo é possível para aquele que crê? Aí ele cai na real e diz, me ajuda na minha falta de fé. Sabe, quando a gente apanha para o diabo, é por causa da nossa incredulidade, da nossa falta de fé. A gente não vence aquilo que nos aprisiona. E, olha, isso são vícios, são pecados, são um monte de coisa que aprisiona a gente. Por causa de quê? A gente às vezes vive uma vida difícil por causa de quê? E Jesus diz para nós, geração incrédula. Irmãos, a gente se sente às vezes tão confiante na nossa fé, e esse homem se sentia assim, e os discípulos de Jesus se sentiam assim. A gente vai chegar no caso deles logo para frente. Se a coisa não está funcionando, se a gente não está conseguindo vencer algum pecado, se a gente não está vencendo o vício, se a gente não está vencendo a própria vida, se a gente não está vencendo, se a gente não está vencendo a depressão, se a gente não está vencendo a ansiedade, estou perdendo para quem? Para mim mesmo, para minha falta de fé. E aí o que eu faço nessa hora? Ajuda-me na minha falta de fé, Senhor. Aqui, Jesus, por isso que a palavra de Deus diz que a palavra de Deus ela corta, como uma espada, afiada dos dois lados. Essa palavra cortou esse pai. Porque no entendimento dele, ele é um sujeito crente. Eu me garanto. Eu creio. E aí Jesus diz assim, então como que isso ainda pode estar assim? Como tal coisa pode estar acontecendo para o teu filho se ele é assim desde criança, desde a infância? Irmão,
Irmãos, a gente precisa quebrar o nosso orgulho. A gente não é nada. A gente não é nada. Quando a coisa está dando errado, é porque nós precisamos descer do nosso orgulho e entender que nós estamos fraquejando. Deus não fraqueja, a palavra de Deus não mente. Então o que pode estar errado? Eu. Sou sempre eu. Os meus problemas são culpa minha. O que Jesus está dizendo para esse pai é: cara, você não pode estar uma vida inteira apanhando do diabo, se tu é crente. Então a nossa fé é pequena. Como é que resolve? Jesus, ajuda-me. Ajuda-me. O que Jesus precisa para falar contigo, como é que eu abro a porta para Jesus quando Ele bate? Eu tiro o meu orgulho. Nessa hora, esse pai tirou o orgulho. O orgulho dele foi... queimou. Na hora. Isso não deve ter dado 60 segundos. Esse pai caiu em si e diz: ajuda-me na minha falta de fé. Eu preciso de ajuda, Jesus. Vendo Jesus que a multidão concorria, ou que estava começando a juntar gente, que uma multidão se ajuntava, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Oração cumprida, né? Ordem longa que Jesus deu, né? Vocês já viram isso? Estava ouvindo hoje ainda o pastor Hernani falando. Isso tem muito a ver com a posição e não com o cumprimento, com o tempo da oração que tu faz. É se posicionar e dizer: sai. Aqui você não manda. Satanás, sai da minha vida. Você não tem autoridade aqui. Quando a gente está preso num pecado, a impressão que a gente tem é que a gente não vai vencê-lo nunca. Não é assim? Eu fui escravo da bebida por muito tempo. E na minha cabeça, naquele tempo, não tinha como amigos ou família se reunir sem ter bebida. Que graça que tinha isso! Isso não tinha cabimento, não servia para nada. Isso é uma escravidão. Percebe? Perdi muitos anos da minha vida assim. E quem está lá dentro, quando eu estava dentro desse negócio, a impressão que eu tinha, sabe, depois que eu acordei, mas a impressão que eu tinha é que eu nunca ia conseguir me livrar daquilo. Nunca. Porque isso era tão forte, fazia tão parte de mim, da minha cultura, aquilo me dominava. Até que um dia eu comecei a orar e dizer: Senhor, eu não quero mais. Eu não quero mais. Primeiro eu tive que me afastar completamente. Depois eu conseguia beber socialmente. E depois não tenho mais vontade de tomar coisa alguma. É pecado? Não. Desde que a pessoa não se embriague, não é. Mas é coisa incrível a obra que o Espírito Santo faz.
a obra que Jesus faz quando a gente diz: Jesus, ajuda-me na minha falta de fé. Ele pode te libertar de qualquer coisa, irmão. É para isso que ele veio, é para isso que ele veio a esse mundo, é para isso que ele existe. Verso 26, e ele, clamando, ele quem? O espírito maldito, o demônio, e ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, algumas horas depois, provavelmente já, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e de jejum. Por muito tempo esse foi um texto muito difícil para mim entender isso. Mateus, capítulo 17, lá pelo verso 20 e 21, quer ver o que Mateus relata sobre isso? 17, capítulo 17, verso 19 para frente. Presta atenção. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Verso 20. E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois, em verdade, vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se espere, senão por meio de oração e de jejum. 3 coisas tem aqui. Mateus registra um versículo importante, um verso importante, que é o 20, que Marcos não registrou. Por causa da pequenez da vossa fé. Eles deixam para perguntar isso em particular, porque eles saem provavelmente daquele lugar cabecinha baixa, se escondendo de vergonha, deram vexame. Por quê? Se Jesus disse para aquele pai, ele disse: tudo é possível para quem crê. Mais ou menos ele está dizendo para aquele pai: você poderia expulsar esse demônio. Não é? Jesus não disse: não, é porque eu sou Jesus, eu sou filho de Deus, toda a autoridade foi dada para mim, por isso eu consigo e você não consegue. Ele diz: cara, tu podia ter feito isso. Tu não precisava estar sofrendo tanto tempo. E aí os discípulos então esperam chegar em casa, de acordo com o relato de Marcos, em casa. E aí Mateus diz: em particular, eles perguntam para Jesus por que não deu certo. E aí Jesus dá 3 respostas para eles. 1, pela pequenez da fé de vocês. A fé de vocês é pequena. São os discípulos. 2, esse tipo de demônio, ele só sai com jejum e oração. O que é jejum e oração, irmãos? Jejum, para que serve? Contra o matar a carne, contra o orgulho. É isso aí. A nossa carne, ela é orgulhosa.
a gente tem orgulho. E o jejum, a principal função do jejum é quebrar o orgulho. Porque o orgulho é quebrado. Entende, Juliana? Quando a carne é diminuída, o Espírito cresce. O Espírito Santo cresce em mim. Quando a carne é diminuída, o Espírito Santo cresce. Eu vou para o jejum para quê? Para me tornar humilde. Né? Todo mundo sabe, jejum não muda Deus, jejum muda eu. Jejum sem oração não serve para nada, é dieta, né? Como alguém já disse. Aí, oração. O que é oração? Então, o que faltou para os discípulos? Vocês querem ver como isso é certo e verdadeiro? Quando Jesus chega, o que os discípulos estavam fazendo? Vocês lembram? Discutindo com os escribas. Estava num bate-boca para ver quem que tinha razão, quem que estava certo, por que sim, por que não, entendeu? Não estava mais nem aí para o pai do menino. O pai do menino, quando vê Jesus, sai daquela roda de discussão ali, vai lá falar com Jesus. O que estava em jogo ali para os discípulos naquela hora? O orgulho deles. Por que Jesus permitiu que isso acontecesse? Para quebrar o orgulho desses caras, porque eles estavam se achando. Entende? Eles estavam achando, deixa para nós, que nós somos discípulos de Jesus, nós já vamos dar um pau nesse demônio. Vamos botar ele para correr. Não é assim que funciona. A maior arma que o diabo tem contra nós é o nosso orgulho. É por ali que ele nos pega, é por ali que ele nos aprisiona, é por ali que ele nos mata. Então a gente fica preso muitos anos, às vezes, em dificuldade, em vício, em sofrimento, num monte de coisa, porque a gente é que nem o pai daquele menino ali. A gente não tem a capacidade de chegar para Jesus e dizer: Jesus, eu não tenho fé. A gente chega, normalmente nossa posição é: não, porque eu sou crente, convertido já há 50 anos já. E os discípulos estavam nessa. Nós somos discípulos de Jesus. A gente não é nada, né? Eles não são nada. Jesus é tudo. Sabe, o nosso orgulho precisa ser quebrado. É por isso que Jesus fala: vocês precisam jejuar, porque vocês estão achando que vocês são os caras, né? Vão jejuar. Oração. Por que oração? Falta de intimidade com Deus. Deus, o nosso Senhor, o nosso Pai. Deixa eu te falar, escuta bem essa palavra: Pai, Pai, Pai. Ele é seu Pai, Ele é nosso Pai. Sabe o que um pai mais espera de um filho? Conversa, diálogo, convivência. A oração é isso, a oração é eu falar com o Senhor, dizer: Senhor, hoje está um dia ruim, hoje está um dia difícil. Senhor, hoje eu estou feliz, hoje deu certo. Sabe, trazer Deus para dentro da tua vida, trazer o teu Pai para participar da tua vida. 3 coisas Jesus ensina para os discípulos naquele dia. Não deixe o teu orgulho crescer. Aleluia. Tenha intimidade com Deus. Aleluia. E não seja presunçoso de achar que a tua fé é muito grande. Seja humilde. Sabe? E você vai derrotar qualquer dificuldade, qualquer demônio. Deixa eu voltar lá.
Tudo é possível ao que crê. Estava mesmo em Mateus, que eu queria repetir. Só para a gente refletir, irmãos. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passe daqui para acolá, e ele passará. Pega essa frase agora. Nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Tenha fé. Irmãos, não deixa o diabo te enganar, te fazendo acreditar que ele vai destruir a tua casa, que ele vai destruir a tua família, que ele vai destruir a tua vida, que tu nunca mais vai poder ser próspero na vida, que ele vai te tirar tudo. Isso é mentira. Se tu está sofrendo com alguma situação, não admita isso. Diz para Jesus: Jesus, ajuda-me na minha falta de fé. Tem que virar. Mas eu queria, qual que é a esperança que eu tenho para a minha vida? Não, só queria me aposentar. Filho, Jesus tem muito mais do que isso para ti. Jesus, irmão, eu só queria ter paz dentro da minha casa. Filho, Jesus tem muito mais do que isso para ti. Você foi feito para vencer. O que precisa para vencer? Humildade, intimidade com Deus e fé. 3 coisinhas. Simples, não é? Alguém que tem medo do diabo, eu digo para vocês, a gente não deveria. Tudo é possível para o que crê. Fala para aquele pai: por que tu mesmo não expulsou esse cara? Esses dias eu falei para alguém, eu disse: olha, expulsar um demônio de uma pessoa não é difícil. Você ora, você ordena e ele tem que sair. Ele não tem escolha. Difícil não é libertar uma pessoa de um demônio, difícil é libertar a pessoa dela mesma. Difícil é nós nos libertarmos de nós mesmos, do nosso orgulho. Gente, se eu sou fraco para um negócio, eu tenho que falar. O melhor jeito de superar as coisas é ser humilde, é pedir ajuda. Sabe, eu quero insistir um pouco nisso de novo. A situação desse pai ali, ó. O problema dele é o orgulho de não admitir que a fé dele era pequena. E por causa disso, o filho dele sofreu. Sabe lá quantos anos? Presta atenção, o nosso orgulho, ele machuca os nossos filhos. As pessoas que estão à nossa volta. Percebe? O pai sofre vendo o filho, mas quem está tomando o negócio, quem está tomando no couro, como a gente diz, quem está levando a chicotada, o pai vê o filho sendo chicoteado. Isso dói, mas quem está sendo chicoteado é o filho. Sabe, o demônio se apodera dele a hora que quiser, joga no chão, joga no fogo, joga na água, pinta e borda. Se a gente não se posicionar dessa forma, de uma maneira muito humilde, e começar a ter intimidade com o nosso Pai, que é Deus, Criador de todas as coisas, aquele a quem todo joelho se dobrará, inclusive os demônios vão ter que se curvar na frente dele, e eles se curvam. A gente precisa tomar essa posição, porque senão sofro eu, sofre a minha família, sofre meus filhos, todo mundo que me rodeia sofre. Quebra isso.
Senhor Jesus, ajuda-nos na nossa falta de fé, Senhor. Ajuda-nos na nossa falta de fé, Senhor. Hoje, Senhor, hoje nós queremos a Tua ajuda para expulsar, Senhor, das nossas vidas toda a ação, toda a obra, toda a influência do diabo. Nós não admitimos, Senhor, que esse sujeito tenha influência ou possa causar estrago na nossa vida, Senhor. Mas nós precisamos da Tua ajuda. Nós queremos ser humildes, Senhor. Nós queremos ser humildes, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ser humildes. Ajuda-nos a ser humildes e admitirmos as nossas fraquezas, Pai. Pai, tira o orgulho de nós, Pai. Ajuda, Pai. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos. Dá-nos força, Pai, para termos comunhão contigo, para nós podermos, para nós querermos falar contigo em oração, Pai, todos os dias, Pai, todas as horas, todos os instantes. Tira de nós o espírito de orgulho, Pai, arranca isso de nós e coloca-nos um espírito de oração, Pai. Pai, ajuda-nos, nós precisamos de socorro, Pai. Nós somos escravos do nosso pecado, somos escravos do vício, somos escravos do nosso orgulho, Pai. Liberta hoje, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu oro que hoje o orgulho, o nosso orgulho, o orgulho de todos aqui, Senhor, seja quebrado. Quebra, Senhor. Queima, Senhor. Porque tudo isso é palha. Deixa só aquilo que te pertence, deixa só o ouro, a prata e as pedras preciosas, Pai. O resto queima tudo, Pai. Em nome de Jesus, ajuda-nos na nossa falta de fé. Nada nos será impossível. Em nome de Jesus. Amém.